Meu amigo, você já esteve prestes a fechar um deal daqueles que fariam toda a diferença na sua vida com um empresário chinês e de repente ele do nada desapareceu, sumiu. Se já, assista este vídeo para perceber o que teria feito de errado e vai evitar voltar a cometer estes erros nas próximas vezes quando estiver em uma negociação com o empresário chinês. Na aula de hoje, trazemos algumas atitudes que muitos empresários nacionais cometem enquanto conduzem uma negociação com o empresariado chinês e, por conta disso, perdem um grande negócio. Mas antes disso, queria recordar que no fim da nossa aula temos a rubrica Segurança Rodoviária, onde partilhamos boas práticas de uma condução segura como forma de contribuir para a consciencialização dos condutores de formas a reduzir a sinistralidade nas nossas estradas. E vem comigo. 大家好, sejam bem-vindos à plataforma CTS Business Chinese, a sua ponte de ligação com o mercado global através da comunicação. Quando lidamos com o povo asiático no seu geral, mas particularmente Ásia Oriental, onde temos povos como chinês, japonês, coreano, entre outros. Esses povos têm quase as mesmas características de sensibilidade cultural. Então, quando nós lidamos com eles em processo de negociações, há alguns aspectos que nós devemos prestar muita atenção ou devemos evitar no máximo para garantir que a nossa negociação termine em um bom porto. Em primeiro lugar, nós devemos evitar uma comunicação inadequada. O que seria uma comunicação inadequada enquanto conversamos com os chineses? Os chineses, por cultura, são um povo muito indireto na sua comunicação. Ou seja, quando ele pretende dizer não, ele vai dizer sim, 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 enquanto no fundo está querendo dizer não. E ao mesmo tempo vai dizer não, não, enquanto pretende dizer sim. Ou seja, ele opta por uma comunicação indireta, chamando a atenção à nossa leitura, aos seus gestos, para ver se realmente nós estamos a perceber a sua comunicação gestual, o sentido cultural do que ele pretende traduzir e depois podemos responder adequadamente. Temos de sempre, enquanto negociamos com o chinês, evitar respostas muito diretas. Se ele perguntou quando é que vamos fazer isso, logo corrermos no dia X, depois no fim não fazer. Perguntas cujas respostas são sim ou não, temos de evitar de dá-las de forma tão direta, tão curta, mas sim optando por dar uma explicação para depois consciencializar o que é que nós pretendemos dizer. Sempre que for possível, optar por uma linguagem diplomática para evitar qualquer tipo de palavras que possam criar um mal-estar dentro do processo de negociação. Em segundo lugar, temos a questão do cumprimento de prazos. Olha, nós já somos conotados, quando digo nós, refiro-me não só a moçambicanos, mas africanos no geral. Somos conotados como pessoas que não têm noção do tempo, muito menos dos prazos. Então, quando nós vamos nos comprometer com essas pessoas, com esses povos, com esses empresários, é preciso fazermos de todo um sacrifício para cumprirmos com a nossa palavra, principalmente quando se trata de prazos e horários. Se vai marcar um encontro às 10 horas, é aconselhável que chegue às 9h55, ou seja, sempre chegar 5 ou 10 minutos antes da hora marcada. Isso, de facto, transmite a sensação de que nós temos o interesse pelo assunto no qual vamos tratar. Se chegamos tarde, começamos a nos justificar, perdemos ali logo a confiança do nosso possível parceiro. Em terceiro lugar, temos
a impaciência e desconfiança excessiva. Onde é que surge a impaciência e essa desconfiança excessiva? Geralmente, como estamos aqui a dizer, este povo não é direto na sua comunicação. Eles sempre dão muitas voltas para dizer um simples sim. E muitas das vezes nós achamos-nos um pouco sufocados, achamos que estamos a perder tempo em conversar com essas pessoas. E, no fim, manifestamos de forma incondicional o nosso desagrado com aquilo. A nossa cara diz que nós não estamos satisfeitos em ouvir essas voltas todas que o parceiro está a dar. E isso, no fim, acaba criando uma situação não confortável do lado deles. E, no fim, eles chegam à conclusão de que nós não temos o tempo suficiente, não estamos preparados o suficientes para suportar todo o esforço que se precisa para fechar aquele negócio. Então, temos de sempre manter a calma, manter a prudência e a paciência de ouvir e responder paulatinamente tudo o que nos é colocado. O mais recomendável é que, sempre que vamos a uma negociação com o chinês, devemos ter um rascunho onde temos todos os detalhes daquilo que nós achamos que podemos ceder e, de uma forma paulatina, vamos cedendo uma a uma coisa. Mas também devemos ter de lado também tudo aquilo que nós não podemos ceder. E a forma de expressar o nosso não ceder não pode ser direta, logo de não, isto aqui nós não podemos ir, isto aqui não podemos ir, não. É preciso encontrar um mecanismo de explicar de forma clara que, olha, nós já demos um passo até aqui e para podermos ceder neste e naquele ponto, a decisão disso não depende de nós. Eles fascinam-se muito quando a gente referencia as nossas hierarquias, quando dissemos que para tomar a decisão desta natureza, não somos nós a altura de fazer isso, mas sim outras pessoas a quem deveremos consultar. Porém, é preciso fazer entender que, ao consultar, isso significa que vamos perder mais tempo em esperar que a pessoa esteja disponível, entre outras artimanhas que nós podemos usar para dizer que não podemos ceder a um determinado ponto. Nunca, mas nunca mesmo, ir direto e dizer, não, aqui nós não podemos passar. Isso provoca um ambiente de desconforto, transmite a mensagem de que não estamos preparados para ir até ao fim deste negócio. Em quarto lugar, devemos prestar muita atenção na hierarquia. Quando falamos da hierarquia, nas empresas chinesas, seja elas estatais, assim como privadas, de grande envergadura, geralmente temos lá 3 posições que são quase invisíveis numa mesa de negociações. Estamos a falar de um diretor-geral da empresa, estamos a falar do seu adjunto e estamos a falar de um secretário que é indicado pelo partido político. Todos nós sabemos que o Partido Comunista da China tende a se fazer presente em quase todos os níveis, tanto de negócios, assim como das esferas sociais. Então, é comum, é normal que numa mesa de negociação esteja lá presente ou esteja representado um secretário do partido. O que é que nós devemos fazer para referenciar essas 3 individualidades? É que sempre que estivermos em saudações, que estivermos a nos referir a alguns aspectos cruciais dentro da negociação, devemos sempre mencionar a existência dessas 3 pessoas. Como, por exemplo, se nós estivermos a insistir em algo que a contraparte deve ceder, podemos sugerir a eles para consultar o secretário, para consultar o diretor-geral adjunto ou consultar o diretor-geral para que dê alguma instrução em relação àquele ponto, naquele momento. Fazendo isso, deixa a entender que, de facto, nós sabemos que estas 3 pessoas existem na empresa
e desempenham um papel extremamente crucial. Então, devemos sempre que formos a tratar de uma negociação com chineses ou com uma empresa chinesa, reconhecer este aspecto. E por fim, temos um aspecto extremamente cultural que os chineses observam bastante. Estamos a falar de uma política de oferta de presentes. O que é que os chineses fazem? Quando se fecha uma negociação, mas antes de assinatura de qualquer documento, há um momento solene que eles fazem trocas de presentes. Geralmente, esses presentes são direcionados para os membros que estiveram na negociação, ou seja, se temos na negociação 4 ou 5 pessoas, devemos oferecer presentes simbólicos, atenção, simbólicos a estes presentes. De princípio, para o nosso caso, devem ser objetos de cultura. Eles gostam mais dos nossos artefatos, pau preto, miçangas, algo que identifica a nossa africanidade. No entanto, esta oferta não deve apenas limitar-se aos presentes na mesa, conforme falamos quando referenciamos da hierarquia, que existem sempre 3 figuras que quase são mão invisível na mesa de negociação, que é o secretário do partido, que é o diretor-geral adjunto e, enfim, o próprio diretor-geral da empresa. Então, quando estivermos a entregar aos 5 presentes, devemos entregar mais 3 para fazer-se chegar a estas 3 pessoas que não estão na mesa. Fazendo isto, meus caros amigos, eu vos garanto que vamos fechar qualquer tipo de negócio perante aos nossos parceiros chineses. Queria dar um exemplo que eu mesmo vivenciei. Na altura, ainda estava a começar a fazer trabalho de tradução. Deviam ser por aí 2008, 2009. Eu recebi uma empresa francesa, representada por um português, na altura em Beijing, que iam negociar com uma empresa de fornecimento de painéis de publicidade. Envolvidas quase 2 semanas de negociações, finalmente chegou-se a um acordo em que, de facto, as 2 empresas iriam fechar o negócio. No entanto, terminada a negociação, a secretária da empresa chinesa, neste caso, que foi a responsável por organizar todas as rondas de negociação durante aquelas 2 semanas, informa o representante da empresa francesa que, olha, por tradição chinesa, quando a gente fecha um negócio, a empresa mais interessada nisto deve oferecer presentes à contraparte. Neste caso, a vossa empresa deve fornecer presentes aos dirigentes aí da empresa chinesa. O português diz, tudo bem, não tem problemas, desde que me recomendem qual é o presente que eu devo fornecer. Geral, na altura, podia ser cigarro ou podia ser a bebida alcoólica mais famosa na China, que se chama baijiu. Baijiu é uma bebida espirituosa, tradicionalmente muito consumida na China. Então, o português podia escolher entre a bebida ou no cigarro. No intuito dele, a bebida sairia-lhe muito caro, então optou por oferecer cigarro. Disseram, tudo bem, não tem problemas, vamos lhe levar para o local onde vai comprar os cigarros. E fomos lá. E a secretária disse, olha, o chinês na altura tinha a tradução de consumo de cigarro, até agora ainda tem. O cigarro para o povo chinês é como se fosse um instrumento de diplomacia, onde estamos numa conversa agradável para manifestar a minha satisfação com a conversa. Eu tiro o cigarro, dou-lhe, tiro o outro para mim e estamos numa boa conversa. Então, o cigarro também faz parte de artigos que são de extrema importância no convívio do povo chinês.
Então, chegamos lá, o português perguntou como é que seria. Então, disse, não, temos ali 5 membros da delegação que estavam presentes nas negociações, em que cada um deveria receber 2 volumes. Sim, 2 volumes e não 2 maços, 2 volumes, ou seja, 20 maços de cigarros. E o português achou, ok, ainda dava para gerir. Mas quando ele pergunta o preço do volume de cigarro, andava por ali 90 e tal, quase 100 euros. A verdade é que estava a gastar 200 euros por cada pessoa que ele tinha de oferecer os cigarros. Comprados 5 pacotes, neste caso, 5 sacolas, em que cada sacola continha 2 volumes, a secretária depois diz, olha, estão a faltar 3 individualidades que não estiveram na mesa de negociações. Como sempre nós dissemos que sempre que viemos aqui, fomos mandatados pelo nosso Conselho de Direção. Então, o Conselho de Direção referido é o diretor-geral, é o seu adjunto e é o secretário. E, por conseguinte, o português tinha de comprar mais 6 volumes de cigarro para fazer 3 sacolas e entregar. No final de tudo isso, ele tinha gasto cerca de 2.500 euros a comprar um presente para aquela delegação que estava aí nas negociações. No momento, ele ficou exausto porque, inclusive, esgotou o cartão que ele tinha para fazer pagamentos. Mas 2 anos depois, em conversa, ele me diz que, olha, tinha sido premiado como o melhor colaborador da empresa depois de ter fechado aquela negociação com os chineses. Ou seja, gastou o dinheiro naquele momento, mas depois aquilo que a empresa chinesa deu-lhe como resultado daquele processo todo, 2 semanas depois fecharam um deal. Foi algo excepcional. Então, meus caros amigos, se vamos negociar com uma empresa chinesa, aconselho primeiro que haja calma, que haja prudência, que haja uma compreensão, acima de tudo, da contraparte e tenhamos estes gestos de entender a cultura do outro. Isso, no fim do dia, vai nos render um grande negócio, vai nos dar aquele boom que nós pretendemos fazer quando vamos procurar uma empresa chinesa. A nossa aula já está ficando muito longa, mas já estamos no fim. Só queria recordar-lhe para acompanhar a rubrica Segurança Rodoviária. Na última aula, estivemos a falar dos 10 conteúdos principais do checklist. Então, hoje vamos trazer o conteúdo da verificação da documentação, que é o conteúdo número 1. O que é que nós devemos garantir? Meu caro condutor, antes de se fazer a estrada, por favor, pegue no seu checklist em papel e verifica se a sua viatura contém todos os seguintes documentos. Tem lá o livrete, manifesto, taxa de radiodifusão e seguros. Tem que confirmar se esses documentos estão lá para evitar situações de embaraço na estrada quando as autoridades forem a lhe mandar parar. Então, uma das coisas que faz com que a gente não fique seguro na estrada é saber que nós não estamos legais. Então, a condução legal traz um conforto de espírito, uma tranquilidade que faz com que nós redobremos a nossa atenção na estrada. Então, a nossa recomendação é que, antes de se fazer a estrada, verifica se a viatura tem toda a documentação necessária. Por hoje é tudo. O nosso muito obrigado. Comente embaixo, subscreva no nosso canal do YouTube, CTS Business Chinese, e diga-nos se já
negociou com um chinês e qual foi a experiência. Também fale-nos daquilo que pensa sobre a questão da segurança rodoviária no nosso país. Muito obrigado, até a próxima aula. 再见。